Olá, eu sou a Carolina de Assis. Sou uma mulher negra de pele parda, cabelos cacheados na altura do rosto, pouco abaixo das orelhas, de cor castanha escura. Tenho olhos pequenos, castanhos escuros, bochechas bem grandes. E estou vestindo um conjunto de camisa sem manga e saia, ambos na cor marçal. Eu sou astrônoma, mestre em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia, técnica em Meteorologia, moradora da Baixada Fluminense, favelada e mãe da Isa. A minha trajetória como cientista começou lá aos 4 anos de idade, quando eu, pela primeira vez, comecei a me interessar por alguma ciência, que foi logo de cara a astronomia. De uma forma meio inusitada, na verdade, porque eu vi um desenho chamado Cavaleiros do Zodíaco, e eu era absolutamente apaixonada por aquele desenho. E um belo dia, eu tava subindo o morro pra chegar em casa e tal, olhei pro céu, percebi a constelação de Escorpião e pensei, meu Deus, eles existem. Então, a partir daquele momento, a ciência, que era a astronomia, né, nessa parte da observação do céu, começou a sair de um plano completamente abstrato, de algo completamente fora da minha realidade, para algo que eu conseguia me conectar, e conectava com muita afetividade, que era aquele desenho. Então, a partir desse momento, eu comecei a visitar bibliotecas para procurar sobre o assunto, eu pentelhava meus professores na escola para aprender sobre o assunto, e descobri que existia um cientista que estudava os objetos celestes. E a partir daquele momento, mais ou menos com 4 anos e pouquinho, eu decidi que ia ser cientista das estrelas. Isso virou o maior sonho da minha vida. Esse sonho foi alimentado durante muitos e muitos anos, mas aí quando eu cheguei no final da adolescência, eu comecei a perceber que talvez não fosse tão fácil assim chegar naquele lugar tão inacessível chamado universidade. A minha trajetória acadêmica dentro da graduação foi muito difícil, no sentido de me entender naquele espaço mesmo. Era um espaço que as pessoas não eram parecidas comigo, era um espaço em que a linguagem não dialogava com a minha linguagem, e eu sempre fui uma jovem que lia muito, que dissertava muito. Vocês vejam, eu vinha de escola pública e conseguia entrar no CEPED, e eu conseguia entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas isso não é o suficiente, é isso que eu quero que vocês entendam. Entrar na universidade só com uma bagagem intelectual não é o suficiente para você se sentir pertencente naquele espaço. Eram pequenas microagressões que eu nem acho que as pessoas tinham ciência. Era um curso com muitos homens e poucas mulheres. Era um curso em que eu era a pessoa mais escura que existia naquela sala. Era um curso em que a minha forma de falar era muito favelada. Eu tinha que diminuir o tom de voz, mexer menos as mãos. E aí, aos pouquinhos, enquanto eu estudava o céu com tanto afinco, eu gostava demais, eu percebia que o universo ao redor queria minar um pouquinho a minha existência. Então, a ciência é esse lugar ainda. A academia científica é esse lugar ainda. Mas a gente está mudando cada vez mais com a presença de corpos estranhos como eu, que vão perturbando ali a estabilidade desse sistema. E dentro dessa sobrevivência na academia, teve pontos muito importantes em que eu olhava e percebia: sim, eu tenho que estar aqui, e eu gosto de estar aqui, e eu mereço estar aqui porque eu sou boa o suficiente para estar aqui. 2 pontos muito importantes que eu consigo visualizar são memórias afetivas em relação à astronomia na minha infância. Então, olha a importância da gente ter uma conexão com a área que a gente está estudando. Isso alimenta a gente nos dias de vida. E o segundo ponto é a presença de incentivadores dessas mentes dentro da universidade. Então, quando eu tive contato com a extensão universitária em 2010 e comecei a me tornar planetarista e comecei a praticar atividades educativas para o público em geral com a temática de astronomia, eu percebi que aquele público conversava comigo e que eles entendiam melhor o que eu explicava porque eu era parecida com eles. Eu percebi que eu sou boa e que eu posso contribuir muito para essa minha área. E isso foi fundamental para eu terminar a minha graduação. Então, o meu conselho para você, menina, negra, favelada, da Baixada, que olha para mim e se reconhece um pouquinho nesse corpo aqui que está falando com vocês, procurem fazer o que vocês gostam, a despeito de qualquer pessoa que diga que vocês não consigam. Porque é só a vontade de vocês que vai fazer vocês chegarem lá. E eles vão conseguir engolir, respeitar e tolerar a nossa presença nesse espaço. Eu cheguei aqui, vocês chegam também.